que é a doutora Érica Bechara. Bom, meus amigos, estamos aqui em prosseguimento, uma breve apresentação das nossas colegas. Então, a doutora Érica, ela é mestre doutora em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, professora de Direito Ambiental da PUC São Paulo, professora de Direito Ambiental e Direito do Consumidor da Faculdade de Direito de Sorocaba, coordenadora assistente do curso de especialização em Direito Ambiental e Gestão Estratégica da Sustentabilidade da COGEAI PUC São Paulo, associada, fundadora e diretora da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil, a APRODAB, advogada e sócio de SASE, Bechara Storto Advogados. Isso, certo? Certo? Aí depois, na sequência, eu apresento a doutora Alexandra. Obrigado, doutora Érica, em ter aceito mais uma vez nosso convite para os seminários em conjunto com a Fundação Mata Santa Genebra. Bom dia a todos. Eu aqui tenho que agradecer o convite honroso de participar aqui desse evento, de vir aqui para Campinas. Eu sou do interior, eu moro em São Paulo agora, mas eu sou do interior, sou de Limeira, então eu passo bastante por aqui para visitar meus pais e tenho parentes aqui também, então é bem interessante eu estar aqui em Campinas para poder falar sobre direito ambiental. E principalmente por ter sido antecedida por dois grandes, queridos amigos, expoentes também do direito ambiental, que é o professor Gilberto e o professor Celso. O Celso sempre polêmico, sempre irônico, sempre divertido, e o professor Gilberto sempre um gentleman, com todo o conhecimento que ele tem, que expõe com uma simplicidade. Eu realmente sou fã deles, são dois mestres meus e eu sou fã deles declarada. E feliz também de estar de novo participando de uma mesa aqui com a Alexandra, acho que é a nossa segunda mesa, quem sabe teremos outras aí pela frente. Bom, mas já entrando diretamente no assunto, porque eu sei que o tempo urge, daqui a pouco 5 minutos, a plaquinha dos 5 minutos vão aparecer, eu vou pedir só um computador, sou eu não, né? Eu não tenho nenhum computador aqui. O tema desse painel, que é gestão de recursos hídricos, saneamento e resíduos sólidos, ele é bastante pertinente no momento que hoje nós estamos vivenciando, né? Porque toda a questão ligada a recursos hídricos, saneamento e resíduos sólidos são questões atinentes diretamente à saúde e à qualidade de vida do ser humano. O Celso fez bastante questão de firmar aquela posição antropocêntrica dele, né? Como ele diz, ele é réu confesso. Eu não sou tão antropocêntrica como ele, eu acho que eu sou mais do antropocentrismo mitigado, mas ele é bem radical e ele reforça bastante essa visão constitucional de se proteger a qualidade de vida, a dignidade do ser humano por meio do direito ambiental. Então essas questões aqui são questões que, permeadas, vão de alguma maneira, quando bem tratadas, elas vão resguardar a nossa qualidade de vida, vão resguardar a nossa vida, e o oposto também é verdadeiro. Quando elas forem negligenciadas, é a nossa qualidade de vida, é a nossa vida que corre risco. E, por mais que nós tenhamos a Constituição Federal dotada de excelentes princípios ambientais, direcionamentos ambientais, as leis são importantes.
Para operacionalizarmos esses princípios, essas premissas dadas na Constituição Federal, nós precisamos de leis. Leis que não firam a Constituição, naturalmente, mas leis que vão orientar o aplicador da norma em como o direito ambiental deve seguir. Então, nós temos muito, bem as principais, bem genericamente, a Política Nacional de Recursos Hídricos, temos uma lei de saneamento e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu falo bem genericamente, por quê? Porque quem opera o direito ambiental, quem trabalha com o direito ambiental, sabe que nós temos um manancial de leis de todas as instâncias, federais, nacionais, estaduais, municipais, resoluções do CONAMA, resoluções do CONSEMA. Então, assim, o que não falta são as leis. Então, claro que eu poderia trazer todas elas, eu estou citando apenas as básicas no campo federal, por favor. E quando nós falamos em gestão de recursos hídricos, saneamento e resíduos sólidos, também nós teríamos aí um universo para explorar, que não dá para explorar em meia hora, agora já 20 minutos. Então eu resolvi, me dei o direito de relacionar essas três questões a uma que hoje é a mais palpitante, eu diria, para nós aqui da região sudeste, que é a crise ou o colapso hídrico. Nós não estamos muito simpáticos ao termo crise, porque crise traz a ideia de algo pontual, efêmero, inesperado, quando na verdade, ao falarmos de colapso hídrico, nós estamos pensando realmente num fenômeno que já vem aí de muito tempo, que não é inesperado e que é quase ligado ao esfacelamento do nosso sistema, para nossa infelicidade. Nós estamos vivendo um problema seríssimo com a escassez de água, todos sabemos, aí todo mundo morrendo de medo do racionamento que parece que já existe em algumas regiões, e até semana passada, ou retrasada, o DAE baixou aqui uma portaria para assumir aquilo que todo mundo já sabia, que a bacia do Alto Tietê está numa situação de criticidade hídrica. É quase como assumir agora, formalmente, que olha gente, a crise ou o colapso é de verdade. Mas várias medidas já estavam sendo adotadas antes, e eu já até ouvi dizer, e depois a Alexandra pode até confirmar, que essa declaração, ela veio meio que para forçar, inclusive, uma tentativa de licenciamentos mais rápidos das grandes obras que estão sendo feitas, para tentar solucionar, de certa forma, o colapso. Mas, quando a gente fala em colapso hídrico, muitos culpam São Pedro, coitado, a culpa é da falta de chuvas. Então, o colapso hídrico hoje se deve, na visão deturpada de alguns, ou não deturpada, uma visão bem equivocada, propositalmente equivocada, decorre do evento climático extremo, é a seca. Então, se não tem água na torneira, a culpa é da seca. Pode ser, ou sim, a seca um dos componentes dessa crise, ou desse colapso. Mas nós temos muito mais um problema de gestão do que de seca. Ou seja, a gestão dos recursos hídricos, que passa pelas questões do saneamento, é o problema na gestão que tem feito com que nós soframos hoje com essa ameaça iminente do racionamento em razão da falta de água. E a gente se desespera muitas vezes quando a gente abre jornais e fala, meu Deus do céu, eu vou me refugiar onde? A hora que a água de São Paulo, a água de Campinas, a água de Piracicaba acabar. Para onde que eu vou? Eu pergunto para minha mãe, em Limeira tem água? Porque conforme for eu vou passar uma temporada aí. Tem? Então eu posso ir para Limeira, porque a gente começa a pensar no plano B, se as questões de gestão não forem resolvidas. Por outro lado, quando a gente entende que o problema é de gestão, é trágico, mas pelo menos a gente consegue ter uma luz no fim do túnel, ou seja, eu vou tentar acertar a gestão para conseguir retornar à situação anterior, para tentar resguardar a quantidade, a qualidade dos recursos hídricos. Então, não, pode mais uma para frente isso. Quais são os problemas de gestão? Olha, são muitos, tá? Eu nem estou elencando todos, mas os que a gente costuma abordar quando o tema é gestão. Ocupação e desmatamento do entorno dos mananciais que afetam os ciclos de água.
Foi bem lembrado aqui pelo Celso e pelo Gilberto, a ocupação da Pires, Guarapiranga, Cantareira também tem ocupação. Claro que a questão de moradia é uma questão relevante, jamais colocaria em dúvida esse preceito. Mas que a ocupação desordenada, descontrolada dessas áreas de mananciais traz impactos na quantidade e na qualidade das águas, sim, isso também é inegável. Não foi por outra razão que ações foram ajuizadas pelo Ministério Público e tribunais de justiça de estados e também o STJ, de alguma maneira, resolveram desocupar. É claro que não é uma desocupação, não pode ser uma desocupação desordenada de toda a área, tudo tem que ser, né, uma composição de direitos. Mas tem relevância a falta de gestão do controle da ocupação dessas áreas. E o desmatamento, não vou lhe dizer, né? A supressão da mata ciliar das áreas que envolvem os reservatórios de água, os rios, as lagoas, principalmente as nascentes, é algo absurdo. A Cantareira já tem mais de 70% de vegetação perdida, o sistema ali da Cantareira. Só que os pesquisadores reforçam isso o tempo todo. A vegetação na área envoltória dos corpos d'água é responsável por manter esses corpos d'água. Sem vegetação não há água. Assistam aquele documentário Lei da Água para isso ficar mais reforçado ainda para vocês. Então, a partir do momento que se desmata a mata ciliar, consequentemente nós vamos ter um problema de falta de recursos hídricos. A questão da poluição dos mananciais também é um seríssimo problema de gestão, despejo de efluentes não tratados, de esgoto não tratado nos cursos hídricos faz com que os mananciais fiquem contaminados, e a água contaminada é difícil de ser aproveitada, o tratamento é muito, muito, muito mais difícil e mais caro, e não é todo mundo que tem vontade de beber xixi tratado, vamos venhamos. Também um problema de gestão é a grande perda na distribuição. Estima-se que haja uma perda de 30% na distribuição da água. Então, no momento que a água sai tratadinha lá da estação para a sua casa, 30% acaba se perdendo em furos, em gatos, enfim. Então, isso faz com que se tenha que captar muito mais água para poder se distribuir. E também o estímulo ao sobreuso de água nesses contratos de demanda firme. Você sabe quando vai no shopping, você vai comprar uma camiseta, é um preço. Você compra uma segunda camiseta, a vendedora fala, bom, se levar uma segunda, eu te dou 10% de desconto. Mas se você levar uma terceira, eu te dou 15%. E se você levar uma quarta, eu te dou 20%. Daqui a pouco está quase de graça a camiseta, né? Porque quanto mais você leva, menos você paga. Pois bem, esses contratos de demanda firme vão na mesma linha. Quanto mais o consumidor, grandes consumidores, quanto mais eles consomem de água, menos eles pagam. Ou seja, o valor do litro de água, do metro cúbico de água, sai muito mais em conta. Ou seja, vamos estimular o consumo para gastar menos. Quando, na verdade, nós temos que gastar menos água e não menos dinheiro, né? Então, nós temos que procurar enfrentar esses problemas de gestão para tentar solucionar ou mitigar os impactos da crise ou do colapso hídrico. Aqui só eu achei interessantíssima essa entrevista que eu vi, saiu recentemente na USP Online, de um jovem que foi fazer um pós-doutorado em Damasco para estudar a questão da água, e ele falou o seguinte, olha, esse papo de que a água é um recurso finito, porque a gente sempre fala, eu inclusive sempre falo isso para os meus alunos, a água é um recurso finito, a gente tem que economizar, apesar de ter muita água no planeta. Mas a água doce nós temos apenas 3% e toda a dificuldade de gestão. E ele fala, não, a água não é um recurso finito. Finita é a capacidade nossa de gerir esse recurso, de tratá-lo, de cuidar dele, de tratar do recurso, de distribuí-lo, etc. E ele até faz uma colocação muito interessante. Ele fala, como uma metrópole como São Paulo, com a pujança econômica que tem e toda a tecnologia disponível, fica à mercê da chuva, como se fôssemos povos primitivos. Ou seja, está todo mundo esperando chover para resolver o problema hídrico de São Paulo. Escuta, não é isso que vai resolver. Até parece que esse é o grande problema. Agora vamos ver. Opa, consegui. Consegui demais, acho que eu pulei uma. E aqui também, uma outra colocação feita pela Aliança pela Água, que é uma união de várias organizações sem fins lucrativos, em torno do tema do colapso hídrico, também ela coloca
que as 3 principais causas de degradação das fontes de água no Brasil são desmatamento, ocupação desordenada e poluição. Ou seja, problemas ambientais que fazem com que os recursos hídricos se tornem escassos para nós. Por isso que nós temos que pensar em algumas soluções para esses problemas de gestão, né? Também são inúmeras soluções. Eu nem coloquei aqui nessa listinha o racionamento, né, que a gente gostaria de evitar, mas talvez seja uma necessidade para a ciência, se a gente tiver que viver o racionamento, né? Não coloquei as grandes obras que devem ser feitas para equacionar o problema da disponibilidade hídrica dos reservatórios, mas coloquei aqui 5 que estão ligadas também à questão de saneamento e à gestão. O que é modificações na própria outorga, ou seja, diminuição da captação de água por algumas fontes. Estímulo à água de reuso, recuperação das matas ciliares, tratamento de efluentes e erradicação dos lixões e aterros controlados. São algumas das soluções, algumas a curto, médio e outras a longo prazo, para o problema da escassez hídrica. E só passando muito rapidamente, quando eu falo em outorga, talvez seja do conhecimento comum, que não tem água privada no país, então qualquer captação de água que se faça, pode ser até de um rio que passe na sua propriedade, você precisa ter uma outorga, que é uma espécie de licença para você poder captar aquela água. Então todos os consumidores precisam ter outorga. Nós não temos diretamente, porque quem tem é quem capta a água para o abastecimento domiciliar. Mas a indústria, a agricultura, até mesmo aqueles que despejam esgoto na água precisam ter a outorga, que é a autorização para usar os recursos hídricos. E a lei da política nacional, também a lei de política estadual de recursos hídricos, elas trabalham com a ideia de que, em caso de escassez da água, qual é o uso que vai preponderar, que vai ter prioridade? Humano. Dessedentação dos animais e uso humano. E para garantir, muitas vezes, essa prioridade nos usos múltiplos da água, prioridade para o uso humano, é preciso rever algumas outorgas. Desculpa, eu vou disponibilizar, não vou ficar lendo a lei, tá? É só para vocês saberem que ela existe, que vocês podem depois consultar. Então a ideia dessas 2 leis é possibilitar que se reveja as outorgas, ou para caçar, num caso muito extremo, a outorga dada para uma indústria, por exemplo, para o setor agrícola, ou diminuir a captação. Olha, indústria, desculpa, você está captando aqui uma quantidade X de água, nós vamos ter que sacrificar um pouco a sua atividade, você vai ter que captar metade disso. Por quê? Porque está faltando água para abastecimento, eu não posso priorizar a indústria se o abastecimento está sofrendo com falta de água, ou para a própria agricultura. Claro que não é tão simples, a agricultura é responsável por fornecer alimentos, né, commodities, etc. Mas a agricultura usa mais de 70% da água. Então nós não vamos tirar a água da agricultura e vamos tirar a água de onde? Da nossa casa? Nós vamos tomar banho dia sim, dia não? Né? Economizar água, aliás, falar em água eu gostaria de... Se eu puder, Renata, por favor. Obrigada. Agora, a água não está faltando por enquanto aqui, não. Obrigada. Então, a modificação da outorga pode se tornar uma realidade e já há previsões em várias portarias da Agência Nacional de Águas, ou da EE, para possibilitar a revisão de algumas outorgas, né, quando houver estado de restrição, e também portarias dizendo que novas outorgas vão ficar suspensas, tá? Nós não vamos analisar nenhuma nova outorga. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo nem lidar com as outorgas que existem, quanto mais com outorgas novas. Então, essa é uma das formas, é quase um racionamento também, né, mas que vai pegar outros setores. Com relação à água de reuso, eu brinquei, que pode ser que ninguém queira beber xixi tratado. Mas você sabe que em alguns lugares isso é uma realidade. Na Califórnia, que enfrentou uma seca tão grande quanto a nossa e também problemas de gestão como os nossos, lá eles já têm tecnologia, usam tecnologia para tratar esgoto e torná-lo água potável. Nós já temos também essa tecnologia, a Sabesp tinha planos, inclusive, de construir 2 usinas aqui, uma em Barueri, se não me engano, outra em Cotia, para poder tratar a água de esgoto e despejar nos reservatórios para transformar em água potável. 5 minutos, gente, mas o tempo está correndo demais aqui.
Bom, mas a utilização de água de reuso é algo bastante interessante, porque pega-se água efluentes, né, esgoto, principalmente esgoto doméstico, leva-se para uma estação, faz um tratamento primário, secundário, e essa água pode ser reutilizada em usos menos exigentes, para fins não potáveis. Então, a Sabesp já vende água de reuso já há algum tempo, ela vende para indústrias, para prefeituras, para que elas usem para alguns usos, para algumas finalidades, como lavagem de calçadas, irrigação de jardins, até para usar em água de descarga, embora seja bem difícil para separar a água potável que a gente toma banho da água da descarga, mas enfim, é possível, né? Enfim, então, resfriamento de equipamentos, de indústria. Então, a água de reuso deve ser utilizada mais com essa finalidade. Por quê? Porque não faz sentido a gente pegar água potável, água que a gente bebe, para a gente lavar a calçada. Não faz sentido pegar água potável para resfriar o equipamento de uma indústria, para lavar o jardim, para dar descarga. Você consegue imaginar isso? Pois é o que nós temos hoje. Então já temos aqui normas também que buscam implementar de alguma maneira o uso da água de reuso. O CONAMA já tem uma resolução que orienta, sempre que possível, o uso da água de reuso. No município de São Paulo nós temos várias leis, eu vou passar até rapidamente para quem quiser consultar depois. Leis que foram aprovadas esse ano, que é para aproveitar o momento de crise, as leis são aprovadas mais rapidamente. Também para estimular a água de reuso em vários setores, e também tem uma lei interessante que multa quem lava calçada com água em São Paulo. Eu não sei se Campinas tem uma lei semelhante, mas daqui a pouco todos vão começar a aprovar leis nesse sentido. Utilizando a água de reuso, existe uma pressão menor pela água dos reservatórios, ou seja, você tem mais disponibilidade hídrica para o abastecimento. Um outro ponto muito relevante é a recuperação da vegetação ciliar, da mata ciliar. Se nós desmatamos pela ocupação, pelas atividades industriais, agrícolas, enfim, se nós desmatamos a área de preservação permanente das nascentes, dos mananciais, dos corpos hídricos, nós temos que recuperá-la, porque senão não vai haver água mesmo. Não há Cristo que faça a água viver num lugar sem vegetação. Então, as políticas devem ser, e já estão sendo direcionadas, à recuperação das áreas de preservação permanente. E aqui nós temos o Código Florestal, que dispõe onde estão essas áreas de preservação permanente para proteger as matas ciliares, aqui também vocês podem consultar depois. E também uma determinação de que as áreas de preservação permanente que estejam descobertas de vegetação, que elas sejam recuperadas pelos proprietários. Não importa se os proprietários foram aqueles que desmataram. Se você comprar uma propriedade hoje, tem um lago na sua propriedade, e aquele lago já está desmatado, a área envoltória dele já está desmatada, você é que vai ter que recuperar. Mas não fui eu que desmatei. Querido, sinto muito. A obrigação é própria terreno, isso está claro na lei, você vai ter que recuperar. Aliás, isso já era claro no entendimento do STJ, ele já tinha declarado N vezes em N julgamentos que a obrigação de recuperar a APP é uma obrigação própria terreno, é do proprietário, mesmo que ele não tenha desmatado. Por que isso? Porque a obrigação de restaurar a área não é uma punição para quem descumpriu a lei. É uma obrigação para manter aquele imóvel que te pertence cumprindo a sua função social. Por isso que você, proprietário, é que é obrigado a recuperar essa área. E aí, aqui mesmo para áreas consolidadas, também tem uma recuperação menor, mas tem. E eu gosto muito desse bannerzinho da SOS Mata Atlântica, porque ele diz, não sei se vocês estão todos conseguindo ler, mas diz, sabe o que essa plantinha vai ser quando crescer? Protetora dos mananciais. Porque é essa a função ecológica da vegetação que envolve as áreas de mananciais. É proteger os mananciais para nós, já que nós só estamos preocupados com a nossa qualidade de vida, com a nossa vida, com a nossa subsistência, tá bom, então vamos proteger essas áreas, porque a nossa subsistência depende disso. Então aqui também ainda falando sobre as áreas que devem ser recuperadas, as áreas de preservação permanente. Eu preciso falar um pouquinho
também sobre um outro instrumento de gestão que tem sido aplicado cada vez mais e se torna cada vez mais importante para estimular, inclusive, a recuperação desses mananciais, que é o pagamento por serviços ambientais. Nós da área jurídica, adoramos os instrumentos de comando e controle. Então, nós temos a lei que determina comportamentos, que proíbe comportamentos, e se a gente descumprir a lei, a gente é punido. Ou a gente é obrigado a recuperar um dano quando a gente tenha causado um. E esses instrumentos são extremamente importantes. Mas já dá para ver que eles não são suficientes. Eles sozinhos não estão conseguindo proteger o meio ambiente. Aqui os dois palestrantes anteriores falaram da falta de fiscalização, do problema de cumprimento da lei. Pois bem, o que pode ser feito para que as pessoas cumpram mais a lei, além dos instrumentos de comando e controle que existem? Estímulo. As pessoas têm que ser incentivadas. De um lado, pela educação ambiental, perfeito. Mas também por instrumentos econômicos. Nós precisamos dar algum tipo de compensação, de premiação, para aqueles que ajudam a natureza a prestar os serviços ambientais. Para aqueles que, de alguma forma, fazem algo para que a natureza preste os serviços ambientais. Por isso que se fala tanto no PSA. Hoje em dia, eu gostaria até de falar um pouco mais, mas já viu, agora deve ter menos um minuto. Mas o Código Florestal, ele genericamente trabalha com a ideia do pagamento por serviços ambientais, inclusive para a recuperação de áreas de preservação permanente, há incluídas as áreas de nascentes e reservatórios de água. O Estado de São Paulo também tem a lei, que eu acho que eu pulei. Cadê a lei do Estado de São Paulo? Pois é, pulei a lei do Estado de São Paulo. Não, é porque não é só essa, não. Tem a lei do programa dos remanescentes, mas tudo bem. Eu falo dessa que é bastante interessante, é um pouco mais antiga, que é a lei da Política Estadual de Mudanças Climáticas e o decreto que a regulamenta, que institui o Programa de Proteção dos Remanescentes Florestais e permite, dentro desse programa, que se institua o pagamento por serviços ambientais para a recuperação florestal. E o Estado de São Paulo criou o projeto Mina d'Água, pelo qual ele faz convênios com municípios que tenham a possibilidade de fazer o pagamento por serviços ambientais, tenham previsto isso em lei, e esses municípios podem conseguir recursos no FECOP e pagar um valor para proprietários que estejam recuperando a vegetação das suas nascentes. Então a pessoa se compromete a recuperar a sua nascente, que é uma obrigação da lei, sim, mas vamos dar um estímulo para que ele faça isso mais rapidamente, sem precisar de uma ação de 20 anos que vai tramitar para obrigá-la tanto, Vamos estimular com que ele faça isso rapidamente e vamos dar uma compensação monetária para ele em razão disso. Mas ele tem que fazer algo para merecer, ele tem que proteger as nascentes. Então, esse é um projeto bem interessante aqui, usado pelo Estado de São Paulo como estímulo à recuperação dessas áreas. E para finalizar mesmo, desculpa, eu preciso de mais 1 minuto e meio. Nós vimos que a poluição dos mananciais também é um fator que gera a escassez hídrica, porque a água poluída é mais difícil de ser utilizada para as nossas atividades. Então, nós temos que buscar um jeito de não poluí-las. De despoluí-las e não poluí-las. Um dos maiores poluidores é o esgoto domiciliar. A indústria não despeja esgoto? Claro que ela despeja, mas a indústria, no licenciamento ambiental, ela fica obrigada a tratar esse esgoto antes de despejá-lo nos recursos. E acredita-se que há um controle maior dessas atividades industriais. Mas e o esgoto doméstico? Quem coleta é o poder público. Aí o poder público, usando lá o princípio da reserva do possível, da discricionariedade, diz, olha, não é tão fácil assim tratar esgoto, tá? Eu coleto esgoto nas residências, mas eu não consigo tratar todo o esgoto. A gente tem menos de 50% de esgoto doméstico tratado no Brasil. Para onde vão os efluentes não tratados? Para as águas, eles não desaparecem, não dá para mandar eles para o espaço. Então, eles vão todos para as águas contaminar os recursos hídricos. E aí a gente tem uma menor disponibilidade de água por conta da poluição. O poder público é obrigado a tratar o esgoto antes de despejá-lo nos recursos hídricos. Isso está claramente previsto na Constituição do Estado de São Paulo, na Resolução CONAMA 430, e sinceramente, em toda a política ambiental, isso deve estar
estampado, porque se jogar efluentes in natura nos corpos d'água é fator de poluição, então ele pode jogar. Né? É bem mais simples do que parece, mas estando previsto na lei é melhor, e ainda bem que nós temos juízes bem entendidos da matéria e bem sensibilizados com a questão, que muitas vezes condenam as prefeituras, quando o Ministério Público ingressa com ações civis públicas ou outros entes, condenam as municipalidades a fazerem o tratamento do esgoto antes de despejar, ou seja, abra um crédito no orçamento, faça o licenciamento e construa uma estação de tratamento de esgoto, isso é sua obrigação. E as pessoas, depois que a estação de tratamento de esgoto é criada, nós somos obrigados a fazer a ligação do nosso sistema no sistema público. Tem gente que não quer fazer, por quê? Porque tem que pagar daí a tarifa de esgoto. Fala, eu não pago. Eu prefiro jogar meu esgoto aí sujo no rio do que eu tratar o esgoto, Deus me livre. Eu tenho que pagar essa quantia gigante, né, de tratamento do esgoto. E agora, juro por Deus mesmo, eu vou finalizar com a questão da erradicação dos lixões. Eu gostaria de falar também um pouquinho mais sobre a política de resíduos sólidos, mas não há tempo. Mas só para também vocês saberem, apesar dos lixões a céu aberto serem uma triste realidade, eles são proibidos. Já eram proibidos. No estado de São Paulo são proibidos desde a década de 70. Parece que não, porque quando a gente anda em alguns lugares e vê o lixão, até parece que não é proibido, mas é. Agora, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei de 2010, os lixões, ou melhor, a obrigação de se dar uma disposição e destinação final adequada aos resíduos, o que significa banir totalmente os lixões dos aterros controlados, essa obrigação deveria ter sido cumprida até agosto de 2014. Ou seja, em 2014, no melhor dos mundos, não haveria nenhum lixão a céu aberto mais no Brasil. É óbvio que nenhuma prefeitura teve tempo de fazer isso, dinheiro, nada. E aí quando chegou no último segundo, gente, nós vamos prorrogar esse prazo, porque não deu tempo. Várias tentativas e medidas provisórias tributárias foram feitas, né? Olha, tem uma medida provisória que vai ser votada para tratar de tributos, não tem problema, coloca aí